Boa tarde, povo de Deus. A graça e a paz de Jesus seja sobre sua vida. Nessa tarde tão especial do final de semana de Páscoa e nesse tempo separado para que nós possamos ler a palavra de Deus e meditar na mensagem da Páscoa ao nosso coração. Eu quero te convidar, se você puder, aí na sua casa, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, a partir do verso 42, até o capítulo 16, verso 2. Acompanhe a leitura que eu irei fazer com você. Marcos 15, a partir do 42, diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer o sol, foram ao túmulo. Só até aí. Se você puder agora, feche seus olhos. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos orar para que a reflexão da Páscoa, que traz uma mensagem tão profunda do poder de Deus nas nossas vidas, não passe desapercebida aos nossos olhos mais uma vez neste ano. E que nesta breve meditação o Senhor fale com você, enquanto nos dirigimos a atenção dos nossos olhares, do nosso coração, para o que diz a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ler esta palavra nessa tarde, porque nós temos essa data para nos lembrar aquilo que nós comumente somos levados a esquecer, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do profundo impacto desta obra redentora do Senhor nas nossas vidas, no mundo inteiro, através dos séculos. Obrigado porque essa mensagem chegou até o nosso coração. E obrigado porque nós podemos meditar nela nessa tarde. É o que oramos, pedindo que o Senhor fale conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre a Páscoa ao longo da sua vida. Ontem mesmo nós ouvimos uma palavra sobre a morte de Jesus. Amanhã, às 7h da manhã, aqui na igreja, na terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, teremos o culto da ressurreição, onde nós meditamos sobre o impacto e o poder da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas. Mas hoje é sábado. E sábado, na Páscoa, é considerado um dia praticamente esquecido. Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, na manhã de domingo, mas o sábado muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos. O sábado da Páscoa é chamado por alguns de o sábado do silêncio. O sábado onde aparentemente nada aconteceu e todos tiveram que aguardar a manhã de domingo. Que lições nós podemos aprender deste sábado? Esse texto que nós acabamos de ler nos fala desses dois momentos. A morte, o sepultamento de Jesus na sexta-feira e a ressurreição de Jesus pelo sábado, pelo domingo de manhã. O sábado como
um dia que é saltado ou pulado nessa narrativa, muitas vezes desperta a nossa curiosidade e o nosso interesse de saber quais lições nós podemos aprender através do sábado do silêncio, da morte do Senhor Jesus Cristo. Eu queria propor para nós nessa tarde 3 respostas para essa pergunta. A primeira lição que nós aprendemos com o sábado do silêncio é a lição dos mistérios de Deus. Deuteronômio 29, a palavra de Deus nos diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós. Nós temos uma tendência na nossa época, talvez mais forte do que outras anteriores, de querermos ter uma resposta e uma opinião sobre todos os mistérios e dúvidas que surgem diante de nós. Uma pandemia global surge e de um vírus desconhecido, mas cada um de nós tem uma resposta, tem uma palavra e tem uma opinião, até mesmo sobre aquilo que nós desconhecemos. O sábado do silêncio, esse período onde o Senhor Jesus esteve no túmulo, onde ele de fato experimentou a morte, é para nós um grande mistério. Nós devemos olhar para esse sábado de silêncio e aprender a primeira lição de que Deus, de fato, tem coisas ocultas sobre o seu ser e sobre a sua obra que não nos compete compreendê-las completamente. Compreender o que Deuteronômio 29 diz sobre as coisas ocultas que pertencem a Deus é nos curvar humildemente diante daquele que tem e detém toda a sabedoria do universo, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que se revelou graciosamente para nós, de modo especial através do registro das Escrituras Sagradas, e que nos dá aquilo que nós necessitamos saber para que possamos experimentar a salvação e viver uma vida de santificação rumo à glorificação que Deus tem preparado para nós. Mas tantas outras, nós devemos reconhecer que não sabemos. Não compreendemos. Não sabemos o que de fato aconteceu nos mistérios da Trindade, na encarnação do Verbo, nestes 3 dias, onde esteve sepultado. Nós não compreendemos todos os mistérios de como as duas naturezas conseguem se relacionar, viver, expressar o ser de Deus sem pecado na sua natureza humana e ainda assim passar pela cruz, ser morto e sepultado. Nós devemos entender humildemente que Deus irá nos conduzir em segurança mesmo quando nós não compreendemos todos os seus caminhos. Mesmo quando nós não sabemos resolver todos os enigmas do universo que são colocados diante de nós. É preciso humildade e sinceridade para dizer que nós não sabemos todas as coisas. Esta é uma primeira e preciosa lição que o sábado do silêncio pode nos conferir. A segunda lição, além do mistério desse sábado do silêncio, das coisas que nós não podemos compreender, a segunda lição desse sábado é que a morte de Jesus foi real. Jesus foi sepultado e no sábado ele permanecia no túmulo. Ele morreu de verdade. Não foi um truque de mágica, não foi um engodo, um engano, como sugeriram os fariseus e os membros do Sinédrio. Não foi uma morte fictícia, como alguns posteriormente puderam sugerir. Não se tratava de um holograma, um espírito que apenas tomou forma de homem e desapareceu no sábado do silêncio e reapareceu no domingo da ressurreição, totalmente renovado. Não, de fato, Deus se encarnou. De fato, Deus viveu uma vida humana sem pecado. Morreu, foi pregado em uma cruz, foi crucificado, foi transpassado pelas nossas transgressões, foi sepultado e permaneceu morto naquele túmulo, enquanto as pessoas aguardavam o desfecho do terceiro dia. Você consegue imaginar
o que nós estamos narrando nessa cena, você consegue perceber o profundo amor de Deus e a sua eterna fidelidade em cumprir a sua aliança, em cumprir a sua promessa, ao ponto de entregar o seu próprio filho à tortura e à morte, para cumprir a sua palavra, para poder derramar sobre ele a ira que era para ser derramada sobre você e sobre mim, e que ele enfrentasse de fato essas coisas, de fato e de verdade, no meu e no seu lugar. Entender que Jesus morreu de fato, que isso de fato aconteceu e que ele estava ali naquele sábado do silêncio, ocultado dos olhos humanos, mas experimentando verdadeiramente essa morte. Isso mostra para você o grande amor de Deus por nós. E o apóstolo Paulo nos diz: aquele que nos entregou o seu próprio Filho, não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Nós sabemos que sim. Porque o apóstolo Paulo também vai dizer em Filipenses capítulo 4, eu tenho experiência de abundância, como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor Jesus Cristo. O sábado do silêncio nos ensina essa lição dos mistérios de Deus. Nos ensina a verdade de que Jesus, de fato, morreu. Foi real, foi verdadeiro. Mas nos ensina a lição da esperança. O texto que nós acabamos de ler fala que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Elas não podiam ir lá no sábado. Elas precisavam observar a lei, o mandamento e aguardar até o raiar do novo dia, para que elas pudessem finalmente ir até o túmulo, procurar alguém para remover a pedra e embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo. O sábado do silêncio é um sábado de espera. É preciso esperar. É preciso aguardar o momento certo. Se nós somos uma geração que tem opinião sobre tudo e resolve os mistérios de todas as coisas, nós certamente também somos uma geração que não sabe esperar, que gosta das coisas para ontem, mais rápido possível. Exatamente por toda essa pressa que nós temos, muitas vezes vivemos não a plenitude daquilo que nós poderíamos viver, mas de migalhas que na correria nós apanhamos pelo caminho. Ter que esperar, ter que aguardar, foi algo que essas mulheres tiveram que fazer para poder realizarem o seu propósito. Mas nós sabemos que havia algo melhor para elas. Que se talvez elas tivessem ido no sábado, o máximo que elas conseguiriam fazer é passar alguns perfumes, passar alguns óleos, bálsamo no corpo do Senhor Jesus Cristo e voltar para casa. Mas porque elas tiveram que esperar e se dirigir ao túmulo no nascer do sol do domingo, nos primeiros raios de sol da manhã de domingo. Elas vivenciaram o maior milagre da história. Elas sim queriam passar os óleos embalsamando o corpo de Jesus, mas agora era o Jesus ressurreto que tinha o Espírito Santo para ser derramado como óleo fresco sobre a vida delas. Elas queriam de fato perfumar e aromatizar o corpo de Jesus naquele sepulcro, mas agora é Ele que coloca sobre elas o seu bom perfume da ressurreição, para que através dos lábios delas a notícia da sua ressurreição chegasse a todos os lugares, inclusive a você. Esperar em Deus é sempre melhor. O sábado do silêncio nos ensina também a lição da esperança. Eu não sei se você está com muita pressa de que algo aconteça na sua vida, mas nessa tarde eu quero falar para você: aprenda a esperar. Coloque as suas expectativas no Senhor e creia que Ele tem sempre algo melhor para nós. Hoje é sábado e nós esperamos o domingo.
Amanhã pela manhã, se assim o Senhor nos permitir, às 7 horas da manhã, estaremos na igreja meditando sobre a Páscoa, a ressurreição de Jesus, um convite para celebrar, especialmente amanhã às 7 horas da manhã, para celebrarmos juntos esse tempo da mensagem da ressurreição no nosso coração. Mas hoje, sábado, eu quero te convidar a orar, mais uma vez. É colocar diante do Senhor as coisas que você desconhece. A colocar diante do Senhor a necessidade que você tem do seu grande amor manifestado na morte do Senhor Jesus Cristo. E a colocar diante do Senhor a sua esperança, aquilo que você espera nesse momento, na confiança de que o Senhor está cuidando de você. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado a Deus porque, mesmo no silêncio, o Senhor fala conosco. Muito obrigado a Deus porque nós precisamos reconhecer que não sabemos todas as coisas, mas que o Senhor é fiel às suas promessas. E por isso nós podemos ter esperança. Que o teu fresco óleo do Espírito, que o teu bom perfume de Cristo seja renovado sobre as nossas vidas nessa tarde e possam se espalhar por onde nós estivermos. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.